Depois de 10 meses, o Enhype tá de volta com seu quarto mini-álbum denominado Dark Blood. E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira, eu sou músico e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. No vídeo de hoje eu tô aqui para reagir e analisar com vocês ao quarto mini-álbum de estúdio do Enhype, denominado Dark Blood. Faz um tempinho já desde o seu último comeback com o Manifesto, né? Que foi um álbum muito bom, porque o gênero dominante daquele disco foi o hip hop, então eles exploraram muitas vertentes dentro do hip hop. Então eu tô ansioso para saber o que eles irão nos entregar aqui agora nesse quarto álbum de estúdio deles, né? Nesse quarto mini álbum. Minhas expectativas estão lá em cima, principalmente depois de ver os trailers que foram lançados da era, né? E todas as teorias. E eu li o Webtoon também, então assim, eu não sei o que esperar dentro da Title Bite Me, mas enfim, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações. Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Uh, esse instrumento aqui no fundo é um Aloud. 그 힘을 원해 달렸다. 비록 태양이 눈을 멀게 할지언정 약속된 그곳에 닿기 위해 우리의 미래를 완성하기 위해 무엇보다 너를 지키기 위해 너는 나를 믿어. Esses acordes do Aloud repetitivos durante a música. 그 순간 너는 내 안에 깃들었다. 하지만 계절이 초록을 바스러뜨리듯 사랑은 탐욕이 되어 스스로를 지워버렸고 이기심은 너마저 지워 심해와 같은 폐허에 나를 가뒀다. 망각, 그 지독한 저주가 어디에서 왔는지, 잔인한 형벌을 가한 것은 누구인지 이제야 나는 깨달았다. 필매를 바쳤던 운명을 어떻게 잊을 수 있었단 말인가. 징표는 오직 너에게만 반응해 붉게 빛나고 내게 간청했던 그 한마디는 어둠을 걷어내는 선명한 태양처럼 떠오른다. 운명은 다시 내 손에 쥐어졌다. 내 안에 빛처럼 흐르는 힘을 느끼며 마침내 너를 간절히 부르는 나. 이제는 절대 잊지 않을 것이다. 모든 것은 너에게로부터 받은 권능이었고 곧 너에게로 돌려줄 영원에서 자라났음을. Enfrentar a maldição para te encontrar no fim do caminho. Entra totalmente no contexto da narrativa do universo expandido e das teorias, não é mesmo? Feita uma música pop com esse estilo renascentista por conta da instrumentação, o que é bastante diferente pro Enhype estar explorando. Eu não sei muito sobre os instrumentos da época do renascentismo, porém um dos instrumentos que eu sei que tem aqui, por sorte, é os Alaudes, né? Eu vou deixar a imagem aqui. Então, ele ajuda justamente, contribui para deixar a melodia da música bastante emocional e cativante, ainda mais que os integrantes eles estão narrando aqui, né? E a gente interpretando a letra, a gente pode interpretar, né, que aqui conta a história de um garoto que desperta o seu destino, não é mesmo? O destino dele é vencer essa maldição, né? Eu não sei se ele tá se referindo justamente a ser um cavaleiro vampiro, né? A maldição do vampiro
quem tá a par do universo expandido do Enhype sabe, e que se a gente for interpretar justamente para as teorias do universo expandido seria a Sora, né? No final de toda essa batalha, eles iriam encontrar a Sora. Muito legal, né? Então agora vamos pra Title Bite Me. Eu adoro essas intros narradas do Enhype, sabe? Dá uma sensação de paz escutando. Eles narram muito bem. Ótimos narradores. Let's go to Bite Me. Boa. Oh. It's you and me in this world. Uh. 내게로 다시 와 time me. 날 구원할 거라면 just come kiss me and bite me. Ei, ei. 널 찾는 Juggernaut. 이제 나를 원해라 bit. Sunhoon. 다시 발견했지. 감이 bad 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 나를 괴롭힌. Jake. O Jake ficou muito foda, loiro. Nick. Ó, os poderes dos cavaleiros. Cada integrante tem um poder diferente, né? Hey. Sonoramente falando, é uma música bastante diferente pro Enhype, assim. Eles estão explorando um pop mais minimalista aqui, né? Legal. E completamente diferente, porque geralmente as titles deles entregam bastante energia. E aqui a energia se mantém, só que está de uma forma mais contida por conta dessa instrumentação aqui. Esse gênero mais simplificado do pop traz essa combinação de elementos musicais mais simplificados, sabe? E cativantes, que justamente se encaixam nesse gênero do pop atual, né? Do pop contemporâneo. E essa abordagem geralmente envolve a redução dos arranjos musicais a apenas os elementos essenciais, sabe? Então a gente não tem aquelas ultra produções ou elementos super processados, sabe? Então aqui, por conta desse arranjo, a gente tem uma ênfase para as melodias mais pegajosas e batidas cativantes aqui, sabe? Só resumindo, no contexto da música pop, tipo, esse minimalismo se refere justamente a uma estética sonora mais limpa, sabe? Então, é uma música que tem poucos elementos, mas os elementos que estão, eles conduzem a música de uma forma muito legal, pegando as referências do pop contemporâneo, sabe? É uma instrumentação justamente mais simples e com menos camadas de som, sabe? Eu gosto muito disso, por exemplo. Eu posso citar muitos artistas que fazem isso. Billie Eilish, por exemplo, tem o Khalid, tem o The Weeknd, a Tove Lo também, a Dua Lipa em algumas músicas dela também. Então é isso, né? Essas músicas, elas tendem a ter uma produção mais enxuta mesmo, sabe? Com uma abordagem focada em poucos elementos. Então, isso é muito legal. E aqui, né, esses elementos que são focados são justamente os sintetizadores, justamente ali com as influências do hip hop, né? Os sintetizadores, né? Enfim, as batidas eletrônicas e essas percussões mais sutis que a gente pode perceber aqui na música, né? Enfim. Eles estão lindos, né? E essa roupa tá dando total. Tipo, tá me lembrando eles como cavaleiros, sabe? E ele tem uma parte, tipo, os integrantes, a gente tem essa dualidade, né? Eles estão vestidos de branco e eles estão vestidos também de preto.
E o chão parece muito um tabuleiro de xadrez, sabe? Vamos continuar. Nossa, que title foi essa? Eles harmonizando. Parece, eles harmonizando parece como se fosse uma marcha, sabe? E Sung cantou, né? Adoro os vocais dele. Vai Suno. Olha isso. Uh, Jade Cavaleiro. Sei. Esse tipo de construção é bastante diferente pro grupo também. Foda. Eles estão lindos, hein? E acabou. Tem até algo escrito aqui. Você e eu somos conectados através do sangue. Essa marca no meu pescoço é um sinal do nosso destino. Eu estou disposto a desistir do meu poder e eternidade para você, contanto que eu consiga te proteger. E eu irei aceitar gratificamente o destino que eu escolher. Ou eles querem mesmo proteger a Sora a todo custo, como foi justamente na vida passada. Temos muito. Cara, eu tô em choque, primeiramente, com essa title, porque é um estilo totalmente novo pro Enhype, mas é claro, ainda com a essência do grupo lá. Mas pra mim é uma das melhores titles tracks de comeback do Enhype. Eu tô assim, encantado, tá? De verdade, eu gostei muito, muito. Olha, primeiramente, olha esse começo da música. Olha isso. E o Suno que começa a música, hein? Os vocais dele estavam incríveis. Olha isso. É o tipo de música que eu gosto. É o tipo de música que eu gosto. Entregaram muito, 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 muito. Liricamente falando, a narrativa de Bite Me conta justamente sobre os meninos estarem se reunindo com o seu destino, né? Que foi algo que foi abordado na faixa anterior, que foi Fate, que é destino. Então eles descobrem que eles e essa pessoa, né, essa garota, estão destinados a se conectar de uma forma especial, né? E a conexão deles é revelada aqui na música, que é através do símbolo do sangue. Em Fate, a música anterior, a narrativa, eles despertaram e eles estão prontos para encarar nesse destino, mas é em Bite Me que eles descobrem justamente qual que é o destino deles, sabe? Então isso é muito legal. A letra da música, ela é bastante direta e, tipo assim, como eu vou falar? Transmite uma mensagem bem simples, sabe? Mas de uma forma bastante intensa, que justamente combina com a melodia da música, o instrumental dela, sabe? Ela descreve justamente a descoberta do protagonista de que ele e a garota têm uma ligação profunda que vai além dessas relações normais que a gente está acostumado, né? E aí a metáfora do sangue aqui, ela é justamente usada para simbolizar essa ligação. Então, sugerindo essa
essa conexão essencial e inquebrável, né? Que é algo que, pra quem acompanha as teorias como eu, sabe que faz total sentido, né? Tanto com o Webtoon, tanto com as teorias do universo expandido em si, né? Da história do grupo. Então, isso é muito legal. E a minha teoria é que o MV ele retrata um jogo de xadrez, como a gente pode observar, né? Eu fiquei bem atento a tudo, né? Eu fiquei até mais sério do que o normal, porque tem grupos que eu preciso focar, assim, eu não posso ficar falando muito, porque eles bombardeiam a gente com símbolos, imagens e precisa prestar atenção nesses mínimos detalhes, sabe? Pra justamente ter uma interpretação completa, né? A gente tem ali no chão que os meninos estavam dançando algo que se parece com um tabuleiro, além da gente ter os integrantes vestidos de preto e branco, né? Eu acredito que se a gente for interpretar as letras de Bite Me com as teorias, esse MV pode se retratar do encontro do Enhype com a Sora, né? E o cenário do universo expandido se repetindo novamente, né? Igual um jogo de xadrez. E a gente também pode interpretar que essa parte deles de cavaleiros tá contextualizando o tempo passado, né? Porém, no futuro, os meninos morrem. Porque a gente pode interpretar que as pessoas de branco são os meninos no futuro, né? Aquele bagulho do orfanato, biriri, bororó. Mas eles morrem por qual motivo, sabe? Talvez eles morreram de novo tentando proteger a Sora porque esse era o destino deles? Se alguém tem uma teoria, deixa aqui nos comentários também, porque é complicado esses universos expandidos, a gente sabe muito bem, né? Até colocar todas as peças no lugar são teorias e teorias e teorias. Mas eu tô sempre lendo as coisas, tentando entender, porque eu sou viciado nisso, né? Então, se um grupo tem um conceito que já tem um monte de coisa, eu tô lá. Eu tô lá teorizando junto, participando, enfim. Uh, Gostei desses sintetizadores distorcidos agora no final. Uh. Beba meu sangue, sendo que a Sora que deu o sangue dela pra eles, né? É muito engraçado isso, porque é como se eles estivessem devolvendo os poderes que foram dados pra eles, pra ela novamente, sabe? Ó, a cicatriz que ficou em mim. Meu Deus, esse álbum só tem teoria, cara. Eles fizeram a narrativa em cima de todas as teorias. Legal. É uma música, o instrumental dela dá uma ênfase pros vocais dos meninos aqui. Oh! Cara, essa percussão aqui tá muito forte, tá muito boa, porque dá uma intensidade pra música e combina com os vocais deles e com a letra da música, né, que é intensa. Meu Deus, eu acho que tava muito baixo. Puta merda. Enfim. Agora vai aumentar, hein? Eu percebi.
Muito boa a música. 너에게만 지금은 like 날 살고 피를 마셔줘 babe 분명히 내를 손짓고 내 A marca. 분명히 번진 darkness Essa escuridão manchada, acredito que eles estejam se referindo à maldição, né? 너의 것을 너에게로 my sacrifice É, que musicão. A intensidade que eles passaram aqui. Eu tô me sentindo um pouco frio reagindo a esse álbum, porque eu tô completamente chocado, assim. Eu não demonstro muito isso, mas eu tô completamente chocado com esse disco. Eu tô falando sério, cara. Eu tô falando sério. Assim, eu tô muito surpreso com o resultado desse disco, de verdade. Sacrifice é uma música bastante interessante, porque o Enhype aqui, ele explorou um gênero que ele explorou um gênero que ele nunca fez aqui. A música é um R&B alternativo. E o R&B alternativo, ele justamente incorpora elementos musicais e líricos fora das convenções tradicionais do R&B. Por isso que é uma música tão intensa e que dá margem para uma intensidade muito grande nos vocais dos meninos. Então, acaba trazendo uma sonoridade mais única e experimental ao mesmo tempo, né? Como, por exemplo, os sintetizadores distorcidos no início da música e também essa percussão mais forte aqui, né? Que combina com os vocais dos integrantes, como eu tinha dito. E liricamente falando, a música desperta o destino dos meninos em se sacrificar por essa pessoa, né? Pela Sora, acredito eu. No Webtoon é outro nome, né? Da protagonista também. Então, enfim, tanto do universo expandido quanto do Webtoon, não é mesmo? Ele eles se despertaram, né? Eles sabem qual é o destino dele e agora eles estão prontos pra sacrificar tudo que eles têm por essa pessoa. Muito legal. O... 태양 없이 그늘진 성 시들어도 농염한 센트 죽은 꽃들의 키스에 향기를 입혀 내 입맞춤 태양보다 찬란한 그게 바로 나 몬스터 나를 불러도 나는 전혀 상관없어 춤춰 나를 위해 영원히 깨진 곳에 날 보며 발을 맞추지 아름다운 이 순간 난 멈추지 않아 wow, 다시 시작은 now Dance for me o que eu gosto dessa música é que eles fizeram uma fusão muito interessante de alguns elementos do soul com o hip hop aqui. Enfim, é muito legal isso, porque traz aquele sentimento de familiaridade por conta do hip hop, né? Que o Enhype explora muito, né? Por conta também pelos elementos do hip hop, mas enfatizando aqui o trap, né? Que aqui é o instrumental, a batida é do trap, mas com esses vocais mais brilhantes e. Esqueci o nome da palavra. Esqueci o nome da palavra. Sonhadores? Enfim, sonhadores. Eu vou citar essa palavra, mas essa vai. 매력된 듯이 I just wanna dance 멈출 수 없지 어둠 속에 이건 나만의 세계니까 봐 Whoa, 다시 시작은 now Whoa, 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 다시 시작은 now Whoa, 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 자꾸 now 죽음 따윈 상관없지 오직 나를 위한 이 향기 Caralho, que letra foda. Eu não tenho medo da morte. Esse aroma é familiar pra mim. Claro, eles já morreram, né? É isso. É os meninos do futuro, não os cavaleiros. O... A reencarnação dos cavaleiros, que são os meninos, né? A reencarnação deles mesmos, no caso,
Eles se despertaram pro seu destino, né? Parece que voltou todas as memórias, como se fosse, né? Eles não têm medo da morte porque eles já morreram antes. Vou em hype, em hype. Que álbum? Album of the Year. Em hype. Ponto. Ponto. Enfim, cara. Tô muito chocado. Eu tô, tipo, sem palavras. Só, tipo... Liricamente falando, a letra fala sobre eles estarem caindo bêbado em sua própria dança, né? Agora, a letra. Estar em mim e... Opa! Posso... Estar na escuridão é minha natureza, querida. É uma música que, tecnicamente falando, ela é bastante linear, assim. A instrumentação dela não tem tantas transições, não tem tantas elementações. É basicamente as influências do hip hop dominantes aqui mesmo, que, por ser trap, essa batida fica repetida durante todos os versos, sabe? A gente não tem elementos diferentes em diferentes versos da música, sabe? Eu ia falar que geralmente eu não gosto desse tipo de música, mas o que acontece nessa música aqui em particular, que me faz gostar bastante dela? Essa combinação da música soul com hip hop aqui, sabe? Por exemplo, aqui a gente tem a fusão desses dois estilos musicais, né, que é o soul e o hip hop. E aí a música, ela incorpora elementos e influências desses gêneros que justamente se combinam às características melódicas e rítmicas. Então a música, ela incorpora elementos e influências desses gêneros, sendo do soul essas características melódicas e rítmicas dos vocais dos meninos, com a batida e a expressão lírica do hip hop pela atitude também. Então a música é diferente, sabe? Se fosse uma música só do hip hop, por exemplo, talvez eu não iria gostar. Mas esse diferencial na música, por mais que a batida seja uma base que se repete, fez eu gostar dela, sacou? Então é legal como às vezes a gente não gosta de uma música por conta de X elementos ou Y. Só, sabe? É louco pensar isso, é uma grande reflexão, na verdade. A gente não gostar de uma música por conta de algo, né? E às vezes você adicionar algo pode mudar toda a estrutura de uma música, né? Sendo os vocais ou enfim. Então vamos continuar. Como uma maldição, não puedo detener-me. Uma maldição não pode me impedir. Vou pesquisar essa expressão chacon pra ver o que significa, não é mesmo? Que música boa! E ainda termina com um riffzinho, umas sequências de acordes de guitarra elétrica, pra terminar com aquela melancolia, não é mesmo?
Na verdade, eu fui pesquisar e não tem nenhuma simbologia para a palavra Chacon. Na real, é um gênero musical. É um gênero musical que fala sobre progressão de harmônica repetida da partitura e tal, coisa em sol menor. Se alguém descobrir, por favor, me diga. Mas é interessante, eu não sabia disso. Até pra mim mesmo aprendi. Uh, Legal que a música anterior encerrou com esses acordes sequenciais de guitarra elétrica. E agora a gente começa a música, a próxima, com guitarra elétrica, né? A melodia tá muito boa. O refrão da música é bastante cativante, né? É bastante melancólica também. Eu tava aqui prestando atenção. Eu viajei na música, na real. E acabou. Eu fiquei quieto o vídeo todo. Eu deixei pra falar no final minhas observações, porque eu tava vendo como a música iria se desenvolver. Porque o gênero que eles abordaram aqui é um gênero que eu gosto muito mesmo, né? Pra quem é fã de hip hop, como eu, sabe o que eles abordaram aqui, né? Que foi um emo hip hop, né? É... E é muito legal porque a transição final da música anterior é... fez uma sequência muito boa pra essa, porque termina de uma forma mais melancólica e essa aqui é toda melancólica também, que a letra dela é triste, né? Aqui tem a dualidade, né, agora. Eles não estão falando diretamente das teorias aqui, mas a gente pode abordar também, mas também de um lance amoroso agora também, né? Eles comparam, né, esses arrependimentos que eles têm e a dor causada por um amor perdido justamente a contas, né, a pagar. Aí essa metáfora sugere que a angústia emocional resultante desse relacionamento fracassado pode ser comparado justamente a uma pressão financeira, sabe? E justamente o fardo de você ter que lidar com obrigações monetárias. Essa música, por exemplo, se encaixaria muito bem no Manifesto, que foi um disco que criticou bastante coisas da sociedade e da idiosincrasia humana, né? Do comportamento humano. Então, muito interessante é a forma como eles usaram as contas, né, pra falar sobre o amor e comparar um relacionamento que não dá mais certo, né. Aí eu tinha citado aqui o emo hip hop, né, é um estilo musical que justamente combina elementos do emo, né. O emo é um subgênero do rock, que se concentra mais em temas emotivos, introspectivos, né, temas emocionais, como a gente pode ver aqui, com o hip hop, que é o hip hop que já estamos acostumados do Enhype, né. Aí essa fusão justamente resultou em uma música que aborda emoções profundas, né, não é mesmo? Vulnerabilidade, experiências pessoais, por meio dessas letras mais introspectivas e essa mistura de instrumentação que também é bastante repetitiva, assim. A base da música, ela é bastante linear, assim, a gente não tem tanta diferença na instrumentação com o passar dos versos aqui. É isso, eu gostei. Eu tô gostando de todas as músicas, tá, galera? Uh. Ei. Influências do punk. Uh. Mano. Sem palavras. Puta que pariu, hein, hype.
Deixaram o melhor pro final, né? Um punk com influências do hip hop, só por esses acordes de guitarra aqui. A lírica da música fala o quê? Não esqueça que eu e você somos destinados desde as nossas vidas passadas, né? Todo o álbum é sobre as teorias, todo o álbum. O disco por um completo, né? Pelo nome dele, já dá pra interpretar que é um disco que vai abordar sobre as teorias do universo, né, do grupo. É claro que individualmente a gente pode pegar as músicas e interpretar de uma forma amorosa, mas o corpo de trabalho do disco como um todo tem um enfoque em desenvolver as teorias, né? E a gente sabe que tem b-sides do Enhype que contribuem justamente para a narrativa da história como um todo. Então a gente tem que prestar atenção em tudo, não tem jeito. Eu tô adorando o jogo de palavras que eles estão usando em cada música. Essas metáforas são muito boas e enriquecem a composição da música. Isso é bem legal. Uh! Uou. Nossa. Bem rock and roll. Esse final, fiquei totalmente surpreso, né? Enfim, punk hip hop, né? A junção punk com hip hop que resultou justamente nessa faixa energética, agressiva e com essa mensagem impactante, né? O legal, pô, eu não tenho nem o que eu explicar dos aspectos da produção aqui, porque acho que tá tudo bem nítido, né? É uma música punk, né? A gente tem guitarras, a gente tem uma bateria. Tipo, a percussão, a caixa de ritmo da música tá bastante presente para dar justamente essa energia que combina com os vocais dos meninos. E aí a gente tem essas transições pro hip hop também, que combina com o gênero do punk, porque dependendo da forma do seu flow, né? O flow dos meninos é bastante energético, então combina, sabe? E o legal é que a música Karma aqui transmite essa mensagem que tem as duas pessoas são destinadas uma a outra desde a vida passada, né? E aí a referência ao karma, que é a palavra, como foi usado o karma aqui, sugere justamente essa crença na ideia de que ações e escolhas feitas em vidas anteriores têm influência no destino atual, ou seja, tudo que eles fizeram na vida passada resultou nas escolhas dele aqui de hoje, dele e dessa pessoa, né? E é isso, eles e a Sora estão ligados, não tem jeito. Eles estão ligados por vidas e destinos, e enfim. Aí a mensagem, ela é fundida justamente com essa estética e as características do punk hip hop, sabe? Que incluem, que justamente resulta nessa música mais energética, sabe? E acabamos o álbum. Eu não queria que o álbum acabasse, pra ser bem sincero, porque tá muito bom. Poderia ter sido um full álbum, na verdade, de tão coeso e conciso que o disco está, não é mesmo? Mas acabou. O Enhype lançou seu quarto mini-álbum, Dark Blood, e Dark Blood ele explora uma variedade de novas sonoridades, como por exemplo, tivemos aqui o emo, punk, o soul e, é claro, a presença marcante do hip hop que eles nos apresentam isso desde a sua estreia, né? E nesse álbum, eu digo assim, podem me processar, se vocês quiserem. O grupo, ele decidiu se aventurar em diferentes estilos musicais aqui, né? Incorporando, como eu tinha dito, as influências do emo, que trouxe bastante intensidade emocional e introspecção para as suas músicas, né? Para a música do grupo, né? Para musicalidade, para a discografia do grupo.
E essa abordagem permite que o grupo ele explore sentimentos profundos e transmitam mensagens mais pessoais por meio de letras e melodias poderosas. Então isso é muito legal. Aí além disso, a gente teve o grupo explorando o punk, que adicionou um pouco de energia crua e uma atitude mais rebelde em suas faixas, o que me lembrou bastante do disco anterior, o que, que foi pura rebeldia, né, o manifesto. E aí o punk também ele é conhecido por essa expressão mais franca e com ostentação das normas estabelecidas, né? Então, o álbum de certa forma também trouxe uma abordagem bastante provocativa, não é mesmo? Então é bem legal. A influência do soul também foi incrível ali, porque adicionou uma camada de suavidade e emoção à música, o que me fez gostar dela, né? Justamente essa influência do soul. E aí o soul, ele é conhecido por suas melodias mais melancólicas e harmonias bastante ricas. Então, a interpretação ali dos meninos fez a música ficar incrível, sabe? Porque trouxe uma sensação de profundidade e vulnerabilidade, sabe? Completando as outras sonoridades exploradas pelo grupo. Então, ficou bem legal porque eles souberam transmitir bem em cada música os sentimentos que eles estavam sentindo, né, durante essa trajetória do destino deles. Legal. E aí, comparado ao Manifesto, ao disco anterior, né, o terceiro mini álbum do grupo, é evidente que o grupo progrediu bastante, né? Eles ficaram. Foi um grupo que eu senti falta de analisar aqui no canal, porque eles ficaram muito tempo sem fazer comeback, né? 10 meses é muito tempo, né? Para a indústria coreana. Então, eu posso dizer que é evidente que o grupo progrediu bastante. Eles foram corajosos o suficiente para explorar novos estilos musicais e experimentar diferentes abordagens, porque a abordagem desse disco é diferente dos discos anteriores, então é legal, sem perder a essência que os caracteriza desde o início. Eu tinha visto algumas entrevistas do dos meninos, né, agora pré-comeback, falando que esse álbum era diferente e eles nunca exploraram esse estilo dessa forma e realmente é bem diferente. Mas é um álbum que o resultado, tipo, é um álbum que mantém os traços do Enhypen aqui, mas ao mesmo tempo que mostra uma evolução notável em sua sonoridade, justamente proporcionando pra nós, né, principalmente pra mim, né, uma experiência musical bastante envolvente e emocionante, sabe? Eu gostei muito do disco, muito mesmo, assim. Tô sem palavras. Eu acredito que eu vou destacar os meus pontos aqui, os pontos baixos e altos pra mim, mas olha, o disco é um disco que mantém a energia do começo ao fim, mas eu quero dar os meus destaques pra Title Bite Me, Sacrifice, Eat Me Up, muito boa, Chacon e Karma. Eu acho que Bills é. A música é boa, tá, gente? Eu não eu gostei dela, só que uma pequena coisa que eu não gostei muito dela é porque o refrão é muito repetitivo da música. E aí se torna um pouco enjoativo, tá, pra mim. Mas é uma questão. Eu que tô implicando com a construção da música, na real. A música é boa. É que eu que sou chato e perfeccionista, enfim. Mas é isso. Quais foram suas músicas favoritas? Deixa aqui nos comentários. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Seres humanos, o que, que vocês acharam? Quais são suas teorias? Suas músicas favoritas? Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. E vejo vocês no próximo vídeo aqui no canal. Muito obrigado e falou!